Histórias com livros e livros com história. Numa rúbrica literária. Autores para ler e reler. Com Raimundo Nores. Rúbrica literária Reler. Todas as segundas, na Rádio Pernes. Bom dia, bem-vindos à rúbrica literária Reler. E neste mês de Abril tivemos a triste notícia da morte do historiador Jacques Le Goff. Não podíamos aqui deixar de evocar a sua memória, sobretudo o grande clássico que foi Civilização do Ocidente Medieval e o nosso predileto As Cidades na Idade Média. Um historiador que veio romper com cânones sobre a história da Idade Média, historiador sobretudo das mentalidades e do período medieval, e que também deu a sua mãozinha à famosa adaptação cinematográfica do romance de Humberto Eco, O Nome da Rosa, um filme sempre a ver e a rever, e um livro a ler e a reler, e um dia, quem sabe, não abordaremos aqui também a obra de Humberto Eco. Quase tão recente como a triste notícia do falecimento de Jacques Le Goff é o novo livro de fogo de Harold Bloom sobre os grandes génios da literatura, chama-se precisamente Gênio, e pretende abordar os 100 escritores mais criativos de todos os tempos. Para quem gosta de literatura é sempre um manancial de conhecimento, e fez-nos o rap de mais coisa menos coisa termos um programa aqui sobre biografias literárias. Hoje não é o caso, hoje voltamos ao formato habitual e trazemos um autor em destaque para além destas notas iniciais que entendemos ser importante dar. E o autor desta semana é António Luís Pacheco. Trata-se de um autor que até agora, segundo temos conhecimento, apenas publicou um romance de fogo. É um autor natural de Santarém. António Luís Pacheco está ligado sobretudo à atividade agrária, onde tem formação superior e onde desenvolveu várias atividades. Esteve ligado ao grupo de Jerónimo Martins, entre outras atividades profissionais, e recentemente, em 2010, desvendou-nos essa faceta literária com o romance Largueza. Trata-se de um romance de fogo, escrito em 2 volumes, com um fundo histórico, com personagens verídicas e outras não. Um romance que se inicia com o expediente clássico no campo da literatura de inspiração histórica, a famosa estratégia da descoberta antiga. Neste caso do romance de Largueza, trata-se de um índio norte-americano que tem uma história por contar e que depois dá o mote à evocação do passado do protagonista. O autor, necessariamente, na introdução e depois no final até nos dá algumas dicas bibliográficas, faz a distinção entre o conteúdo ficcional e as realidades históricas, e como não é habitual neste tipo de livros, essa advertência surge no início, não é? Trata-se de um livro sem a rapidez dos nossos tempos pós-modernos, digamos assim, não é? Um leitor não treinado vai ficar atemorizado por um romance dividido em 2 volumes, 2 grossos volumes, que totalizam, em termos de ação, um total de cerca de 1300 páginas de história. Porque partem as andorinhas é um mote que vem na capa deste Largueza, e estas 1300 páginas são de facto a melhor viagem de exploração em que podemos embarcar. As aventuras de um fidalgo ribatejano no século XIX, no primeiro Império Colonial Português, são um mote deste Largueza, e mais tarde vamos conhecer o admirável mundo novo forjado no oeste norte-americano, numa abordagem muito particular das aventuras dos portugueses na construção dos Estados Unidos da América do Norte, tema que não é muito usual. Por outro lado, outra das particularidades, e daí trazemos este autor ao nosso programa, que temos a felicidade de conhecer e de contar entre os nossos amigos, é a forma como o romance está escrito. As falas dos personagens refletem a condição social de cada um, refletem a sua educação de origem, assumem a grafia da oralidade próxima da nossa região, neste caso o Ribatejo, mas outras personagens que aparecem no livro, porque evidentemente não só personagens ribatejanas. O protagonista, que é um fidalgo da zona do Ribatejo, viaja por todo o mundo português, de Angola à Índia, e depois vai para a América do Norte. Portanto, evidentemente,
passam pela história personagens de outras regiões que refletem sempre nas suas falas e na grafia do livro a forma como efetivamente falariam se não fossem personagens de ficção, se existissem. É todo um património imaterial que o autor recolhe nesta forma de construir a história e que depois surge associada a aspectos tradicionais, das formas de vestir, das formas de comer, os conteúdos gastronómicos estão bem presentes, ou não fosse António Luís Pacheco um amante da caça e da boa gastronomia. E já tivemos a oportunidade de escrever uma vez numa crónica sobre este livro, Mutatis Mutandis. Consideramos que este autor, António Luís Pacheco, está para o bairro do nosso Ribatejo como Miyakoto está para a literatura de Moçambique. É sem dúvida um livro a ler e, se tiver tempo, a reler, porque é preciso investir na leitura para conseguir acabar este largueza, devido à dimensão do livro, mas não é de modo algum um livro fastidioso. Pelo contrário, o narrador que se intromete na narrativa que está a contar, ao criticar a ação, faz às vezes alusão a acontecimentos paralelos, a acontecimentos futuros, e há sempre uma ironia crítica mais ou menos declarada, mas sem nunca ser fastidiosa ou saudosista ao longo da história do livro. Noutros pontos de contacto, podemos dizer que este largueza nos faz lembrar alguns aspectos do chamado realismo mágico, mas sobretudo a tradição deste livro literário, ainda que seja um romance histórico ou um romance com fundo histórico, não é propriamente um romance histórico, porque o romance histórico geralmente baseia-se numa ação ou num personagem real, e aqui, apesar de haverem personagens reais, não é precisamente este caso. Este romance insere-se sobretudo na componente do romance de aventuras, ainda com essa dimensão histórica. Aliás, é uma viagem pela história, mas este romance religa-se sobretudo a obras clássicas como as de Salgari ou de Stevenson, para já não falar, por exemplo, de um Walter Scott mais ligado à questão da recriação da história. Antes de terminar, não podia deixar-vos de reler aqui uma passagem que acho que revela muito do porquê do título e desta aventura que tem por nome Largueza. Saído de casa com o sol mal nascido, metera pelo olival e alqueire por trás da quinta, logo achando um grande banco de umas 30 perdizes que pernoitara na segurança das grandes leivas e dos cães de caça que as raposas evitavam. Puseram-se nas asas, numa estrapoída enorme provocada pelo refar de 60 asas a levantar a nuvem de poeira e deixando as penas no ar, voaram para a frente e para baixo, pousando na encosta seguinte. Era um jogo de paciência, pernas e pulmões, as perdizes sempre poisando na meia encosta da frente, subindo o resto a pés e esperando para levantar na dobra do cabeço seguinte, assim fazendo tantas vezes quantas ele subisse atrás dela, mas de modo a empurrá-las para o lado das vinhas, onde sabia andar a gente, o que as perdizes ignoravam. Agora estavam na grande encosta fronteira aos paúis, aberta para o espaço imenso que se estendia para além do que a vista alcançava, para vala da seca abaixo, rumo ao Tejo, lá ao longe. Parou um pouco e respirou fundo, recebendo na manhã limpa que começava a aquecer o impacto daquela imprecisão imensa a perder de vista. Largueza, assim se dizia no Ribatejo. Histórias com livros e livros com história. Numa rúbrica literária. Autores para ler e reler. Com Raimundo Nores. Rúbrica literária Reler. Todas as segundas, na Rádio Pernes.